Isso aí, meus queridos, estão sabendo já da novidade, né? O ITA vai mudar o esquema da prova, agora vamos separar a prova objetiva da discursiva, estão sabendo? Leiam as notícias aí, meus queridos. Questão 25, Física 2018, olha que interessante. Desliguei o vídeo da correção da 24 e percebi que tinha esquecido a massa do Sol no denominadorzinho aqui. E, cara, não vou gravar de novo antes de eu terminar a correção e de me sobrar um tempo um dia para eu corrigir de novo, certo? Isso não me entristece porque isso só prova que eu não tô copiando porcaria nenhuma, que eu tô fazendo a questão na hora para vocês. Quando a questão é muito encrenca, te confesso que eu pego um guardanapo sujo por aí e resolvo a questão para ter certeza de que na hora de gravar pra galera vai ficar minimamente fluida. Certo? Então tá avisado, questão 24, esquecemos a massa do Sol na última respostinha. Volta e meia eu esqueço uma letrinha. A galera me corrige aí. Valeu, galera! Questão 25. Na figura, os dois trens se aproximam com velocidades constantes V1 de 108 km por hora e o outro velocidade também constante V2 de 144 km por hora. Considere os trens condutores perfeitos, ok? E os trilhos interdistantes de D igual a 2 metros com resistência elétrica por unidade de comprimento igual a 0,10 ohms por quilômetro. Curioso, hein? Então aqui está o nosso trenzinho. Os nossos trenzinhos estão aqui. Um deles tem velocidade V1, o outro tem velocidade V2. As velocidades foram dadas, né? 108 km por hora e 144 km por hora, e ele diz que esses caras têm resistência nula, em compensação os trilhos têm resistência de 0,10 ohms por quilômetro. Sabendo que em t igual a zero os trens estão a 10 km de distância, 10 km, entre si, a componente vertical local do campo magnético da Terra é 5 vezes 10 na menos 5 Tesla, então o campo magnético da Terra saindo, né, provavelmente do plano do quadro, ou poderia ser entrando, né, dependendo do polo, né, em que esses trens estivessem. Ou ele falou a componente, né, então pode ter um campo magnético ali meio inclinado e a componente vertical ele me deu. Essa componente vertical, ali o campo é uniforme, portanto, ele diz que é 5 vezes 10 na menos 5 Tesla. Determine a corrente nos trilhos em função do tempo Jezebel e em função de T. Questãozinha linda, hein? Já percebo que tem um pouquinho de lei de Faraday para a gente se divertir. E vai ter algo a mais aí, vai ter um pouquinho de eletrodinâmica também. Lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Onde esse fluxo magnético é a área vezes o campo magnético vezes o cosseno do ângulo. Cuidado, esse ângulo é entre a reta normal à área e o vetor campo magnético. Olha, se o aluno já manja daquela formulazinha que diz que essa força eletromotriz induzida é igual ao campo magnético nessa situação, vezes o comprimento L entre os fios condutores, vezes a velocidade V com que, né, uma haste deslizante se moveria. Só que tu vê, o aluno, né, tem que estar muito experimentado para lembrar dessa relaçãozinha, uma relaçãozinha famosa que volta e meia aparece, que é bem bonitinha de deduzir. Serve para calcular, por exemplo, a diferença de potencial que aparece numa haste metálica que se desloca num campo uniforme, né, campo magnético uniforme. E se nós estamos fazendo uma questão do ITA, né, cara, de repente vale a pena a gente incluir nessa nossa questão que é discursiva essa demonstração, o que dá mais robustez e aumenta a nossa chance de pontuar melhor. Então a força eletromotriz induzida seria menos
o fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial, com o passar do tempo. A força eletromotriz induzida, eu vou colocar então fluxo inicial menos fluxo final. Vou inverter essa subtração para poder tirar o negativo. O fluxo inicial seria a área inicial vezes o campo magnético. O cosseno, o ângulo entre a reta normal a esta área do circuito fechado e o campo magnético é zero, cosseno de zero é 1, menos a área final vezes o campo magnético dividido pelo tempo que essa mudança demorou para acontecer. Então, né, tinha uma área inicial aqui entre os trens, depois de passar um certo tempo vai ter uma área menor. Então, a força eletromotriz induzida é igual ao campo magnético, área. O problema falou, né, o tamanho entre os trilhos, acredito eu, porque se ele não falou, nós teremos que dar um nome para isso. Não, ele chamou de D essa distânciazinha, ele chamou de D. Então, a área seria base vezes altura. Certo? A área inicial era 10 vezes D. Concordam comigo? A área inicial, então, é 10 vezes D. Menos a área final, eu teria que ver que distância que esses caras se aproximaram. Né? Houve uma aproximação entre eles. Eu posso calcular isso através da velocidade relativa. Divide por 3,6 dá 30 metros por segundo, divide por 3,6 dá 40 metros por segundo. A velocidade relativa com a qual eles se aproximam, 70 metros por segundo, né? Os vetores estão opostos, ao subtrair esses vetores eles acabam se somando. Depois de um certo tempo, só que aí tu vê que está em metros. Pô, o que eu estou fazendo, né, cara? Eu falei que eu ia deduzir essa expressão que a gente quer usar. Então, peraí, deixa eu fazer mais bonito aqui. Estou me precipitando, não estou usando o manual do meu professor. Primeiro vamos fazendo as letrinhas, depois a gente bota númerozinho. Não precisa botar númerozinho agora. Aquela área seria a posição inicial entre os trens vezes a distância. Então, seria D vezes x1. Menos, já botei o campo magnético em evidência, né? Então estou fazendo a área 1, agora a área inicial, agora a área final. A área final é o D menos a posição final, a distância final, x final entre os trens, x final, dividido pelo ΔT. Eu coloco aquele D em evidência também, campo magnético, vezes distância entre os trilhos, x inicial menos x final sobre ΔT, que é a diferença entre a distância inicial e a distância final. Isso aqui vai dar um número positivo, né? A distância inicial era maior do que a final, e é a velocidade relativa isso aqui, né? Isso aqui vai ter um módulo de 70. Então, B vezes D vezes a velocidade relativa. Eu vou ter que usar o sistema internacional para obter essa força eletromotriz em volts. O detalhe é que para calcular a corrente nesse circuito elétrico, a corrente elétrica tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que A originou. Lei de Lenz, lembra? À medida que eu fecho essa área, o fluxo que atravessava para cá está diminuindo, então eu vou ter que ir contra. Está diminuindo, então eu vou ter que ir a favor desse fluxo que diminui. Então a corrente elétrica induzida teria esse sentido. Definição de resistência elétrica, U sobre I, para calcular o I, U sobre R. O U é essa força eletromotriz que nós acabamos de descobrir. O que está nos faltando agora é achar uma expressão para a resistência elétrica desse circuitinho fechado. Só que está variando com o passar do tempo, aí é que mora a charada. A corrente elétrica aí, em função do tempo, é a força eletromotriz induzida no circuito, B vezes D vezes velocidade relativa,
que divide a resistência elétrica. Aqui está em volts, aqui vai ter que ser em ohm. A resistência elétrica do circuito era, se é 0,1 ohm metro, eu tenho 10 km aqui de fio, mais 10 km aqui de fio, né, que é o trilho, 0,1 vezes 20, 2 ohms eu tinha inicialmente, 2 ohms. Mas depois que passa um certo tempo ΔT, esses três se aproximaram devido à velocidade relativa de aproximação. E isso vai acabar reduzindo. Vai reduzir em quanto? Se eles se aproximarem uma distância x, eu teria que pegar essa distância x que eles se aproximaram e multiplicar por 0,1, distância x em metros, né? Ah, em quilômetro, olha que perigo! Distância em quilômetro, então essa distância que tem que estar em quilômetro, eu multiplico por 0,1 e eu vou descobrir qual resistência que diminuiu do circuito. Opa, se ele se aproxima uma distância x, sai x de baixo e x de cima. Ui! Cheio de pegadinha essa questão, cara. Ardilosa, ardilosa. Essa distância x, velocidade escalar média ΔS sobre ΔT, para achar uma distância ΔS, pega a velocidade e multiplica pelo tempo. Mais uma vez eu vou usar a velocidade relativa. Então esse x, duas vezes, esse x é velocidade vezes ΔT, vezes 0,1. E essa velocidade é relativa. Eu vou ter que subtrair então da resistência inicial, 2 ohms, esse valor. 2 vezes 0,1 dá 0,2. Ou vou colocar o 2 ali para depois, de repente, colocar em evidência. Velocidade relativa vezes ΔT. Só que como eu fiz observação, cara, como está em quilômetro, esta velocidade relativa, diferente da de cima, que eu vou ter que colocar em metros por segundo, essa eu vou ter que colocar em quilômetros por hora. A velocidade relativa em quilômetros por hora, 252 km por hora. Cara, isso é muito, muito sacana. Pô, cara, para botar elegância nisso, de repente, valeria a pena a gente colocar no sistema internacional, né? 2 menos 2 vezes 0,1 vezes 252 vezes ΔT. Se eu colocar esse tempo em hora, né, já que eu estou colocando quilômetro por hora, essa distância aqui dá em quilômetro, multiplica por 0,1 km, ohm por quilômetro dá ohm, subtrai do ohm, é isso aí, é isso aí. Essa é a resistência elétrica com o passar do tempo. Se eu substituir ali então, certo? O Rzão vai fechar. Chegou a hora então de repente a gente colocar númerozinho em tudo, né? O I com o passar do tempo é igual. Campo magnético ele forneceu, 5 vezes 10 na menos 5. A distância D entre os trilhos foi dada. Essa distância D entre os trilhos, 2 metros. Ele falou que isso aqui era 2 metros. Então a distância D deu 2. A velocidade relativa, como eu disse, tem que ser sistema internacional para dar volts na parte de cima. 70. Que divide. Lá embaixo ficaria 2, que dá para colocar em evidência. 1 menos 0,1 vezes 252 vai dar 25,2 vezes ΔT. Corta 2 com 2. I de T igual 350 vezes 10 na menos 5, que divide 1 menos... Eu vou te dizer, cara, que já que esses três estão muito rápido e tem pouco distância entre eles, colocar em hora ali, já que vai ser um número pequeno, ia ser deselegante. Se o sujeito percebe que está em dia com o tempo da prova e que quiser fazer uma coisa mais bonita ali de repente,
valeria a pena passar o ΔT para segundo e dividir, né, por 3.600. Aí a gente passa para hora. Talvez ficasse bonito, né? 252 dividido para 3.600. Daria 126. 126 dividido para 1.800. Daria 63 dividido para 900. Pô, que coisa linda. Parece até de propósito. 7/100. Olha que perigo, cara. Esqueci a vírgula ali, ó. Tem que se eu multiplicar por 10 em cima, né? Eu tenho que multiplicar por 10 embaixo, ó. Mas vai ficar bonitinho, tu vê, ó. Isso aqui é em hora. Aqui eu tenho que colocar o tempo em hora. Agora, 0,007. Agora sim, o tempo, vou tirar o ΔT, né? Vou chamar de T apenas, está em segundos. É isso aí. Ainda poderíamos fazer mais firulas se a gente quisesse, né? Mas já está de bom tamanho. Toin, toin. 3,5 vezes 10 na menos 3 dividido por 1 menos 0,007 vezes T. Isso vai ser em ampere, sistema internacional. Né? O que deu ohm, o que deu volts, vai dar em ampere. E ainda, cara, já que é uma função do tempo, não custa avisar que esse tempo pode ir de 0 até o valor que zeraria isso aqui, né? Ou seja, 1000 sétimos. 1000 sétimos de segundo. Só para deixar claro, né? Qual é o domínio dessa nossa função aí, galera. O é meio doente aí, vamos fazer uma solução bem completa. Eu acho que está bonita na solução. Sempre vale a pena dar uma conferida nos gabaritos por aí, meus queridos. Nem sempre eu tenho tempo de fazer isso. Me corrijam se eu errar. Valeu!